né? Eu acho que é legal comentar um pouquinho sobre a situação da fome para depois a gente Claro. né, colocar essa questão da pergunta dela. Aliás, tem algumas outras. Cara, olha isso, cara. Não, sem zoeira, é muita pergunta. Então, assim, ó, olha aqui, cara. Só isso daqui são as perguntas só do Instagram do Nenemcast. Tem o Instagram meu também. E tá rolando um tanto de pergunta aqui nos dois E chats. tá rolando e tal, mas assim, tipo, eu não sei se vai dar. Pessoal, espero que na nossa conversa aqui, algumas respostas vão sendo sanadas, né, no Pô, bate-papo. que isso, cara. Né? Porque às vezes não dá tempo da gente responder todo mundo. Aham. Tá Mas ligado? aqueles, né? Se você quiser me convidar de novo, até. Tô aí. Até responder, né, todo mundo. Até responder todo Bom, mundo. essa pergunta da fome, Claro. vamos responder ela ou você prefere que eu já. Não, Vamos uma por vez? Uma por vez. É. Olha, é o seguinte, gente, essa questão do mapa da fome, a gente É sabe. que nós já estamos há 1 hora Caralho. e 16. Não, nós vambora, entendeu? Tá. E olha que doido, cara. Nem começamos as perguntas ainda. Gente, é o seguinte, em relação a combate à fome, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em escala, né? Porque o que acontece? Você tem todos os governos, de uma maneira geral, eles têm as políticas públicas de combate à miséria extrema e tal. Então, quando você lembra da década de 90, o Fernando Henrique ele tinha o Fome Zero, o Bolsa Escola. Isso. E o Bolsa Escola ele foi instituído por um decreto e tal, e o Bolsa Escola ele tinha as condicionantes dele, que quando eu falo condicionante é o seguinte, é que você precisa satisfazer determinados requisitos para receber o auxílio, para receber o valor que o governo te paga como contrapartida da política social. E aí o que acontece? O PT, quando ele assumiu, e o PT ele é um governo que tinha essa ênfase de defender essas causas sociais, então sempre foi um tema muito caro para os governos do PT, o PT ele unificou as políticas que o PSDB tinha criado na década de 90 e colocou em escala. E o PT criou um negócio muito foda que é o cadastro único, que você reúne as informações das pessoas em extrema vulnerabilidade social e aí você tem condição de focalizar melhor a política. Só que o Fome Zero, o Bolsa Família e agora tem o Auxílio Brasil, essas políticas em si, elas não combatem a fome assim, não é o fato de o sujeito ele ter R$600 para atender aquelas necessidades mais básicas dele, que isso vai ser determinante para sair do mapa da fome. O que tira, como a gente vai sair? Emprego. Essa é a questão. O Brasil, ele precisa ter políticas de emprego que absorvam essa reserva, porque assim, não é só a questão de quem está desempregado, é a questão de quem está desalentado e é a questão das pessoas precarizadas. Então, assim, você tem muita gente trabalhando como PJ, que não ou trabalhando na informalidade, ou uma grande contingente de pessoas que eles são, digamos assim, empreendedores de ocasião. Que o sujeito, pô, cara, eu preciso ter uma atividade aqui para eu poder me sustentar. Aí ele começa a prestar algum tipo de serviço, como Uber, como entregar às vezes, De aplicativo. comida, de aplicativo. Então, assim, a política social, o conjunto das políticas sociais é que tira as pessoas da miséria extrema. Então, por exemplo, no interior do Nordeste, você tem uma pessoa, a miséria rural brasileira é uma coisa escabrosa, horrorosa. Eu sou maranhense, já tive a oportunidade de ver algumas vezes isso, e, gente, é uma coisa muito, muito, muito triste. O que acontece? Quando uma pessoa está ali, ela vai ter Bolsa Família? Vai. Mas ela é pequena agricultora, ela vai ter o PRONAF, que é um financiamento voltado para que ela faça produção da agricultura familiar. Ela produzindo, ela vai ter uma outra política pública que chama PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ela vai vender a produção dela para o Estado, que vai utilizar isso para a merenda escolar, para o hospital, para as atividades estatais. Então, não é só o cara receber o Bolsa Família, é o cara estar ali produzindo, recebendo financiamento do PRONAF, vendendo a produção dele para o Estado. Tem a questão que se chama de salário indireto, porque você sair da fome, para você ter indicadores de desnutrição, por exemplo, você precisa ter o sistema de saúde funcionando direitinho, a agente de saúde tem que ir lá ver como é que a criança está e tal, a fome infantil, a fome na terceira idade, que explodiu durante o governo Bolsonaro. Então, assim, é um conjunto de políticas, até se o cara é agricultor familiar, existiu uma coisa maravilhosa durante o governo Lula, que foi a política das cisternas, que praticamente, assim, ajudou muita gente a passar pelos períodos de estiagem, porque nós tivemos secas terríveis e tal. Então, assim, a gente sai do mapa da fome se a gente voltar a colocar o Estado para trabalhar em prol
da operacionalização dessas políticas públicas que o Bolsonaro extinguiu. O PA não existe mais. O Pronaf acabou. E hoje aí ele acha que a solução é, não, nós estamos pagando R$600, que não foi ele que propôs, não. É mentira, ele propôs R$200. É a oposição que ganhou 600. Não é só os R$600 que resolve. Porque cria-se essa lenda. Ainda mais, gente, que nós estamos aí, todo mundo sabe disso. Quem vai no supermercado sabe o que você consegue fazer com R$600, né? R$600 você não compra alimento. Se você tem uma família, um homem, mulher, 2 filhos, você não compra nada. Padrão, né? Tal, você não compra nada. Então, assim, mapa da fome. E aí é que tá. Quem propõe isso é o Lula. O Lula que está preocupado com isso. O Bolsonaro zombou da população brasileira, dizendo que não existia fome, quando nós estamos tropeçando em pessoas em situação de rua, desesperadas. Aqui em Pouso Alegre você vê isso. Você para às vezes você para num bar, às vezes vou tomar uma cervejinha, de 5 em 5 minutos tem alguém desesperado, cara, te pedindo ajuda, porque não tem o que comer. O Brasil está passando por uma situação muito difícil, passando por uma crise humanitária, nós precisamos ter consciência disso. Então, aí eu entro no tema do podcast. Por que votar no Lula? Porque o Lula vai colocar o Estado para promover essas políticas públicas de combate à extrema miséria, esse conjunto, de novo. Ele vai fazer isso de novo. E enquanto o Bolsonaro, na hora que vier a ressaca desse estelionato eleitoral que ele está praticando com a população brasileira aí, de manobrar tudo para ganhar a eleição, para baixar preço de combustível, isso vai ter uma ressaca danada. Ele vai cortar tudo. Ele não vai ter condição de sustentar. Porque o ministro da Fazenda dele é o Paulo Guedes, gente. Entendeu? Ele não pode se iludir. Então, basicamente a resposta é essa. Beleza. Mapa da fome é conjunto de políticas públicas com o Estado atuando, o Estado ajudando, e quem faz isso é o Lula.